Olá pessoal, continuando nosso exercício de alavancagem e efeito nos fundos adicionais necessários da empresa, vamos agora para o cenário pessimista, onde as projeções seriam de uma queda de 10% nas vendas anuais daquela empresa. Eu preparei aqui a planilha, já com os valores que seriam repetidos, seriam idênticos ao cenário otimista, ou seja, a manutenção do saldo disponível em 2 milhões, a não existência de novos investimentos em imobilizado intangível, o acumulador de depreciação e amortização chegando a 2,80 por causa da despesa de DIA de 0,80 no ano. Isso tudo no lado ativo. No lado passivo, patrimônio líquido, esses valores nós vamos comentar. Por enquanto, a princípio, a manutenção do saldo de empréstimos de curto prazo, do exíguo a longo prazo e o patrimônio líquido estando em 10 milhões. Como vimos, a margem de contribuição da empresa seria de 37,9%. E aqui nossa projeção para o cenário pessimista, projeção do resultado do lucro líquido. Então vamos lançar aqui uma redução de 10% nas vendas, o que corresponderia a multiplicar as vendas correntes por 0,9. Com relação à margem de contribuição, ela corresponderia então a 37,9% vezes as vendas. Okay, então a margem de contribuição de 8,19%. E nesse caso, custos operacionais variáveis também caindo em 10%, ou por diferença, 21,6 menos 8,19. Os custos operacionais fixos se mantendo em 4,54. O lucro operacional sendo a margem de contribuição menos os custos operacionais fixos. E aqui nós podemos verificar qual terá sido a queda do lucro operacional em termos percentuais, para comparar com a queda de 10% nas vendas. O lucro operacional chegando a 3,65, partindo de 4,56. Essa diferença dividindo por 4,56, temos uma redução de 20%. Deixa eu proteger aqui a planilha. Uma redução de 20% no lucro operacional. Então veja, uma redução de 10% das vendas, acarretando uma redução mais do que proporcional, uma redução de 20% do lucro operacional. Esse é o efeito negativo da alavancagem operacional da existência de custos fixos. O lucro operacional cai mais do que uma queda nas vendas. Ok? Bom, continuando aqui o nosso resultado, nossa projeção de resultado, as despesas de juros correspondendo a 8% do somatório de empréstimos de curto prazo mais o exíguo a longo prazo. Então temos uma despesa de juros de 0,96, idêntica à despesa de juros para o cenário otimista, ou seja, a despesa de juros também é um custo fixo, só que de caráter financeiro. 0,96. Calculando aí lucro operacional menos as despesas de juros, um LAI de 2,69, o imposto de renda de 34%, sobre o LAI, finalmente um lucro líquido igual ao LAI menos imposto de renda, 1,78 milhões. De acordo com o anunciado, a empresa distribuía dividendos ao total de 1,20 milhões. E nesse caso, o aumento dos lucros retidos seria a diferença entre 1,78 e 1,20. O aumento dos lucros retidos seria de 0,58 milhões. Esse aumento dos lucros retidos seria a única fonte de engorda do patrimônio líquido da empresa no próximo ano. Então o patrimônio líquido subiria para 10,58. Ok? Bom, com relação às contas circulantes os circulantes operacionais do ativo e do passivo,
elas cairiam proporcionalmente às vendas. Então as contas a receber cairiam em 10%, ficando em 3,6%. O mesmo com relação aos estoques, 3,6%. A conta fornecedores caindo em 10%, iria para 1,8%. Contas a pagar também 1,8%. Deste modo, o total do ativo projetado corresponderia ao somatório do disponível, contas a receber, estoques, imobilizado, intangível, e esse somatório sendo diminuído do acumulado de DIA. Então, no cenário pessimista, o total do ativo cairia de 26 para 24,4 milhões. Com relação ao total do passivo patrimônio líquido, ele passaria a ser o somatório de fornecedores, contas a pagar, empréstimos, exíguo a longo prazo e patrimônio líquido, chegando a 26,18 milhões. Ok? Bom, neste caso temos uma sobra de fundos correspondendo à diferença entre 26,18 e 24,4 milhões. Então, o financiamento adicional necessário, os fundos adicionais necessários, que são calculados como total do ativo menos total do passivo patrimônio líquido, temos um valor negativo de 1,78 milhões. O que significa que, ao invés da empresa precisar de fundos adicionais de 1,78 milhões, ela vai ter uma sobra de fundos ao valor de 1,78 milhões. De acordo com o enunciado, essa sobra de fundos ela seria utilizada para reduzir a dívida em empréstimos de curto prazo, ou seja, amortizar parte dos empréstimos de curto prazo. Então o saldo cairia de 4 para 4 menos 1,78. $2,22 milhões. Ok? Então, é este o nosso cenário pessimista. Uma redução do volume de empréstimos para 2,22. Comparemos com o cenário otimista, onde a redução do saldo de empréstimo poderia cair para 1,82 milhões. Ok? Cabe ressaltar que estes fundos adicionais que mostraram aqui um excedente de fundos, na verdade, poderiam aparecer como um déficit de fundos se, por exemplo, a empresa tivesse uma lucratividade menor, por exemplo, uma margem de contribuição menor, ok? Ou uma despesa de juros maior. Perfeito? Bom, então, por enquanto é só. Um abraço.